Em junho de 2019, eu fui diagnosticada que eu estava com cataratas nos meus 2 olhos, tanto no olho direito quanto no esquerdo, mas o olho esquerdo já estava bem afetado. Aí eu comecei, a correr atrás para que eu pudesse fazer as cirurgias. Eu não tinha condições de fazer elas pelo particular, então recorri ao SUS. Ocorreu tudo normalmente em setembro, de junho já para setembro. Em setembro eu consegui já fazer a primeira consulta. Nessa consulta a médica já autorizou a cirurgia nos 2 olhos, ou seja, realmente era um caso de urgência, mas mesmo meu caso de urgência ainda, por causa da minha idade, eu ainda ficaria bem atrás na fila. Mas eu comecei a fazer os exames, mas os exames demoraram muito e eu optei até por fazer os exames particular. E quando eu estava com todos os exames particular na mão, e aí a gente já está falando em de fevereiro para março de 2020, que aí eu poderia pegar e levar os exames para a médica, veio a pandemia. Aí com a pandemia encerrou tudo, Não tinha mais cirurgia, não tinha mais consulta, eu tive que esperar. Eu comecei a perceber que estava piorando. Eu trabalho com marketing digital, eu trabalho no computador o dia todo e eu comecei a perceber que aquilo realmente estava piorando. Eu estava encostando cada vez mais o rosto na tela do computador. Isso estava me causando muito refluxo, muita azia, por causa que pressionava muito o estômago. Então eu via que isso estava cada vez piorando. Mas não tinha o que fazer. Até mesmo os médicos particulares não estavam realizando cirurgias. Quando foi em outubro de 2020, devido a um estresse muito grande, num dia eu só senti uma rajada no meu olho direito, isso que o olho esquerdo que estava pior, mas no olho direito eu senti essa rajada e aí eu perdi totalmente a visão do meu olho direito. E eu nunca vou me esquecer, num domingo eu estava sentada no banco da igreja e eu pensei assim, Senhor, será que tristeza é falta de fé? Porque eu sei que todo mundo depende do olho para trabalhar. Então, como eu sou empreendedora, se eu não trabalho, eu não ganho. Eu não era carteira assinada, então eu tinha muita preocupação em relação a isso. Mas, mesmo assim, eu fui atrás para ver o que eu podia fazer, como que eu podia fazer para tentar fazer essa cirurgia no particular. E nesse dia que eu questionei a Deus para perguntar se tristeza era falta de fé, eu resolvi recorrer às irmãs da minha igreja para pedir oração. E levantou-se um movimento dentro da minha igreja para poder me ajudar, dentro da minha família também para poder me ajudar, e para que eu pudesse pelo menos fazer a cirurgia do olho direito e depois eu corresse atrás, para fazer a cirurgia do olho esquerdo pelo SUS mesmo. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele restaurou as minhas 2 visões. Não foram uma cirurgia que eu fiz, foram as 2 cirurgias. Ele restaurou a minha visão, mas Ele restaurou também toda a minha comunhão, tanto com Ele quanto com os meus irmãos e com a minha família, porque isso foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu consigo enxergar os meus irmãos de uma outra forma, enxergar a minha vida com Deus de uma outra forma. Através de um problema de saúde, Ele conseguiu sim me restaurar.